Muito bem, para aqueles que estão chegando agora, ou perderam algumas das mensagens anteriores, nós estamos dentro de uma série de mensagens, de pregações. E essa série de mensagens, esse conjunto de pregações, tem como título o cristão evangélico radical. E com esse título, nós queremos definir quem é o cristão, quem é esse que se diz cristão, evangélico, e por que ele é radical. E nós já aprendemos que cristão é aquele que segue a Cristo, é aquele que é uma miniatura de Cristo, é aquele que pertence a Cristo. Também falamos sobre o termo evangélico, que hoje tem sido usado por várias pessoas e várias igrejas que de evangélicas não tem absolutamente nada. A palavra evangélico vem de um movimento no século XVI, onde cristãos que tinham acompanhado a reforma protestante queriam uma vida de mais piedade, de mais compromisso com Deus. E por isso, então, eles realmente consideravam a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática, e também eles tinham como mensagem central a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então, todo aquele que crê no Evangelho, nas boas novas de Cristo, ele de fato é um evangélico. E também aprendemos sobre o termo radical, que também hoje tem uma denotação muito negativa, porque sempre nos faz lembrar de alguém que é intolerante, de alguém que não consegue dialogar com outras pessoas, que não consegue ouvir. E nós também já aprendemos que radical vem da palavra do latim raiz. Então, na verdade, radical é aquele que tem opiniões, ideias que estão fundamentadas, enraizadas. São pessoas que têm não apenas uma opinião formada com base e critérios, no caso, a palavra de Deus, como também é alguém que pauta a sua vida pela palavra de Deus. Então esse é o título da nossa série de mensagens. E já falamos de algumas características deste cristão evangélico radical. Falamos sobre a humildade e também já falamos sobre a semelhança. Hoje eu gostaria de ver um terceiro aspecto na vida do cristão evangélico radical, que é justamente a renúncia. E o que nós queremos dizer com a renúncia? E o que é a renúncia? A renúncia é o ato ou efeito de negar ou rejeitar algo. Uma pessoa só pode de fato ser um cristão, ele de fato só pode ser evangélico, e ele só pode ser de fato radical se ele abraçar na sua vida a renúncia. E eu quero convidar você a novamente ler o texto que nós lemos no início da mensagem. Lucas capítulo 9, versículos 23 a 25. Mas agora eu gostaria que você lesse com a perspectiva de que Jesus Cristo está nos exigindo uma renúncia. Vamos ver então novamente esse texto. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me,
negue-se a si mesmo. Renúncia. Tome diariamente a sua cruz. Renúncia. E siga-me. Renúncia. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, renúncia, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Veja bem, quando Jesus ele pregava para as pessoas, ele não implorava que as pessoas acreditassem nele ou na sua mensagem. Não, Jesus, ele quando pregava, ele dizia claramente quem ele era, qual era a sua missão na terra. E ele convidava as pessoas para terem um relacionamento com ele, para o seguirem, não apenas como um mestre que ele era, mas entendendo que de fato ele era o verdadeiro Filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. O Deus que veio a esse mundo, tomando a forma de um homem, e esse, o Filho de Deus, ele caminhou entre nós. E ele veio com um propósito claro na sua vida, de salvar a humanidade, de salvar todo aquele que nele crê. Porém, Jesus ele deixa bem claro que para aqueles que desejam ter esse tipo de compromisso com ele, existe um preço a ser pago. Existe um compromisso que deve ser pactuado com a pessoa de Cristo. Ninguém é capaz de pagar pela sua própria salvação. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Não estamos dizendo que para uma pessoa ser salva, porque não é isso o que a Bíblia nos ensina, essa pessoa tem que ser boa, essa pessoa tem que ser religiosa, essa pessoa tem que ser honesta, essa pessoa tem que ser boa. Todas essas coisas são excelentes, mas isso não é capaz de ser transformado em méritos diante de Deus. Isso por quê? Porque todos nós somos pecadores. E a nossa dívida de pecado para com Deus não pode ser quitada por nós mesmos. Para que isso fique bem claro, imagine que um adolescente está concluindo o ensino médio e existe um prêmio na escola. Um prêmio de honra ao mérito, destinado ao melhor aluno de toda a escola. E para que esse aluno, então, tenha esse diploma, para que ele alcance esse status de alguém que vai receber a honra pelo mérito, ele precisa ter a nota 10 em todas as matérias. Se ele tirar 10 em todas as matérias, mas em educação física, ele tirar 9,9, ele não vai receber a honra ao mérito. O padrão de Deus é perfeição, é total santidade. E eu e você hoje temos que admitir que por mais que sejamos pessoas de bem, pessoas esforçadas, pessoas que ajudam o próximo, que buscam a Deus, por mais que nós nos esforcemos para isso, nenhum de nós é capaz de dizer diante de Deus que tem uma vida perfeita. Portanto, Jesus não está dizendo que nós temos que ser pessoas esforçadas
para sermos salvos. Não, porque Jesus justamente veio para fazer aquilo que eu e você não seríamos capazes de fazer. Ele deu a sua vida, e a sua vida foi suficiente para quitar a dívida que todos nós temos diante de Deus. Porém, essa quitação, esse sacrifício, o perdão que Cristo nos oferece, ele não é apropriado por toda a humanidade. Somente aqueles que creem em Cristo, somente aqueles que de fato confiam a sua vida a Ele, aqueles que estabelecem um relacionamento de compromisso com Cristo, é que de fato são salvos por Cristo. Veja bem, Jesus então, ele dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Em segundo lugar, tome a sua cruz. Em terceiro lugar, siga-me. Isso só irá acontecer se você decidir renunciar. Renunciar o quê? Renúncia é o ato ou efeito de negar ou rejeitar algo. Se você quer ser um cristão, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer ser feito um filho de Deus, você precisa renunciar o seu eu. E esse é o grande obstáculo que todos nós temos. Porque é muito difícil nós renunciarmos o nosso eu. E o que é o nosso eu? É o nosso ego. É aquilo que nos dá o senso de valor. Sim, eu sou uma pessoa valiosa. É aquilo que nos dá o senso de singularidade. Não, eu sou o único. Eu sou uma pessoa especial. E também o ego, o eu, dá o nosso sentido, o propósito para a vida. E é difícil nós abrirmos mão dessas questões para seguir a Cristo. É decidir que Ele diga qual é o nosso valor. É encontrar nele a nossa singularidade. É encontrar em Cristo o propósito que Ele tem para a nossa vida e não o propósito que nós estabelecemos para a nossa vida. Esse é o grande obstáculo. Quando as pessoas ouviam Jesus ensinar, e quando as pessoas ouviram essas palavras, eles entenderam que era uma palavra muito dura. Como assim? Negue-se a si mesmo. Diga não para a sua vontade, para o seu eu. Mas não é só isso. Você precisa tomar a sua cruz. Você tomar a sua cruz era algo que era bem claro na mente daqueles ouvintes, porque eles sabiam o que significava a cruz. A cruz significava a condenação que os romanos impunham contra os criminosos. Era uma morte cruel, porque a pessoa podia passar dias pendurado num madeiro. Era uma morte humilhante, porque a pessoa ficava exposta diante de todas as pessoas, e isso poderia durar até dias. Então, Jesus faz um convite: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ou seja, considere-se morto para você mesmo. E ele continua: e siga-me.
não é mais você que vai trilhar o seu caminho. Não é você que vai estabelecer o itinerário da sua vida. Mas agora você não estará mais à frente, mas você estará submisso às minhas ordens e às minhas direções. E por isso é tão difícil, de fato, ser um cristão. E vocês vão se lembrar que a palavra cristão, ela tem esse significado: alguém que pertence a Cristo. Esse é o grande obstáculo. Eu queria compartilhar com vocês algo que eu li do livro do Tim Keller, um livro bem pequeno, desse pastor americano, cujo título é Ego Transformado. E ele, nesse livro, ele fala sobre as características do nosso eu, do nosso ego. E ele diz o seguinte, que o nosso ego é como um balão de ar. Vou tentar encher, tá? O nosso ego é como esse balão aqui, ó. E ele diz assim, que o nosso eu, em primeiro lugar, ele é vazio. Ele tem uma aparência até bonita, pode até aparentar grandeza, mas por dentro ele é vazio, é vão. O nosso ego é assim. Quando nós realmente valorizamos demais, quando nós pensamos além do que convém sobre a nossa vida, quando acreditamos que nós somos os donos da nossa história, que nós somos onipotentes, que nós podemos tudo se acreditarmos no nosso potencial, na nossa inteligência, quem sabe na nossa conta bancária. O nosso ego é assim, inflado, mas é vazio. Vem a doença, vem o problema, vem o desemprego, vem o divórcio, vem a separação, e nós percebemos que, na verdade, a nossa vida é vazia. Tem uma outra característica que o Tim Keller aponta para o nosso ego. Tem uns que têm um ego maior, tá? Então vamos pôr aqui um ego mediano. Ele diz também que o nosso ego, ele é dolorido. Mas como assim dolorido? Ele diz que o nosso ego é dolorido porque qualquer coisa pode estourá-lo. Qualquer alfinetada, o nosso ego simplesmente pode desaparecer. E ele diz então que o nosso ego, ele é dolorido. Por quê? Porque quando nós somos criticados, nós nos ofendemos. Não é verdade? Quando nós nos deparamos com uma situação onde a nossa vontade não é feita, mas a nossa vontade e o nosso desejo é subjugado, nós ficamos feridos. Quando as pessoas não nos dão o nosso devido valor, quando elas não reconhecem a nossa capacidade, a importância que nós temos, nós ficamos machucados, feridos. Isso acontece no ambiente familiar, quando uma esposa não se sente valorizada pelo seu marido,
ou pelos seus filhos. Isso acontece no ambiente profissional, quando aquela promoção que você tanto espera e que você crê que é mais do que merecida, não vem. Quando você é demitido e aquele seu colega que fica enrolando 1 hora para começar a trabalhar e que faz almoço de 3 horas e que não se esforça para cumprir as metas da empresa, ele continua lá e você é demitido. Nós nos sentimos feridos quando somos criticados, quando não somos aplaudidos, e isso nos deixa doloridos. É verdade ou não é? Outra característica que ele dá do nosso ego, ele diz que o nosso ego é atarefado. E o que ele quer dizer com atarefado? Nós nos esforçamos, nós corremos. Nós entramos num ritmo frenético nessa vida, para justamente sermos reconhecidos, para sermos aceitos, para sermos valorizados como pessoas. E por isso, então, nós estabelecemos alguns padrões de sucesso. Então é o dinheiro. Então, se o dinheiro é quem vai me dar valor nessa vida, vai dizer que eu sou importante, então eu vou me matar de trabalhar. Eu vou ser o primeiro a chegar, o último a sair. Eu vou negligenciar a minha saúde. Eu vou negligenciar o meu Deus. Eu vou negligenciar a minha igreja. Eu vou negligenciar a minha esposa, os meus filhos, porque eu preciso encontrar valor no dinheiro. E se eu não conseguir ter aquele carro, e se eu não conseguir fazer aquela viagem, e se eu não conseguir ter aquele padrão de vida, então, o meu ego não estará satisfeito. O nosso ego é atarefado. Também podemos pensar em outros aspectos. Existem pessoas que têm dificuldade em dizer não, porque temem ser excluídas, rejeitadas pelas outras pessoas. São pessoas que são extremamente preocupadas com a opinião dos outros. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso ser assim, eu preciso agir dessa maneira, eu preciso, porque senão eu não vou ser aceito, eu não vou ser reconhecido. O nosso ego é atarefado. Alguns pensam que o seu valor vai ser determinado pelo seu conhecimento, pela inteligência. Então são pessoas que estudam e acumulam títulos porque querem ser chamadas de doutor e de doutora. O nosso ego, ele é atarefado. Mas também o pastor Tim Keller fala que o nosso ego, ele é frágil. Porque uma vez que o nosso ego é vazio por dentro, ele é dolorido e ele também é atarefado, ele nos revela que de fato nós somos frágeis. Uma simples mudança na nossa vida, na nossa rotina, é capaz de simplesmente acabar com o nosso ego. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos faz um convite
para você e para mim, para que eu e você possamos abrir mão do nosso ego. Nós devemos renunciar o nosso ego. E nós já aprendemos aqui que o nosso ego não é tão grande coisa assim. Que o nosso ego muitas vezes, ao invés de nos trazer benefícios, na verdade nos conduz a um grande precipício. O nosso ego, ele é enganoso. O nosso ego pode se tornar o nosso Deus. E por isso Jesus, ele é tão duro em relação ao nosso ego. E por isso ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negue-se. Abra mão do controle da sua vida. Deixa Jesus cuidar, deixe Jesus comandar, dirigir a sua vida. Tome a sua cruz, e é interessante porque Lucas diz assim, que tomar a cruz é um exercício, é uma disciplina diária. É matar o eu, é se considerar todos os dias morto para as suas próprias vontades e vivo para a vontade de Deus. E isso é algo que tem que ser feito não apenas no domingo, ou de tempos em tempos, mas a cada dia, a cada levantar, nós precisamos deixar o nosso ego mortificado. É matar o eu. Jesus também fala sobre a importância de segui-lo. E a ideia de segui-lo é a ideia agora de estar sob nova direção. Todos nós estamos familiarizados com isso, né? Um tempo atrás, a pizzaria aqui da esquina estava com uma faixa, sob nova direção. O que isso significa? A pizzaria continua ali, mas agora existe um novo comando. Existe uma nova direção, um novo proprietário. E é isso que nós fazemos quando renunciamos o nosso eu e decidimos seguir a Cristo. Deixamos Ele fazer a reforma que é necessária, fazer as mudanças que são necessárias, tirar e mandar embora tudo aquilo que não funciona, e Ele então coloca coisas novas, e Ele próprio dirige a nossa vida e nos conduz. Esse é o chamado para a renúncia do eu. Por que que eu e você devemos aceitar esse grande desafio? Porque alguém de consciência tomaria essa decisão de entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. E existe uma grande razão para isso. Porque Jesus Cristo, como nenhuma outra pessoa, de fato, te ama. E Ele não nos ama apenas em palavras, mas Ele demonstrou o seu amor ao entregar a sua vida, para que eu e você então pudéssemos de fato viver eternamente. Me tocou muito nessa semana as orações que nós temos feito pela sobrinha do Jader e da Silvia, a Lorena, certo? Ela vai passar por uma cirurgia de transplante de rim, é isso? Fígado, muito bem, de fígado. E é muito interessante, porque o doador para aquela criança é o próprio pai. E eu fiquei pensando, qual é o tamanho do amor que esse pai tem por essa menina? Ao ponto de se sacrificar, de correr o risco de morrer para que a sua filha viva.
Mas esse não é o primeiro caso que eu ouço, que demonstra o amor na prática. Eu lembro também da história de um pastor, que agora está lá em Cachoeira Paulista, que ele, ao ficar sabendo que uma pessoa que tinha acabado de chegar na igreja precisava da doação, agora sim eu acho que é rim. Aquele pastor não pensou duas vezes, ele falou o seguinte: se eu for compatível, eu vou doar um dos meus rins. Você faria isso? Talvez por alguém que você ama, né? Um filho, uma filha, quem sabe a esposa, o marido. Talvez até você teria coragem de agir dessa maneira com uma pessoa que é muito próxima, querida. Mas aquele pastor fez isso com uma pessoa que era totalmente desconhecida. Agora vamos pensar naquilo que Cristo fez por nós. A Bíblia diz o seguinte, que Ele deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos os seus inimigos. Quem é que dá a vida pelos inimigos? Ninguém, somente Cristo. E é esse Cristo que demonstra esse amor. É esse Cristo que diz: eu sei o que é melhor para a sua vida. E se você não me der o controle da sua vida, a sua vida vai entrar em falência. A sua vida irá se decompor. A sua vida irá se destruir. Mas eu posso salvar a sua vida. Por que então nós relutamos e decidimos não renunciar o nosso eu diante de tamanha demonstração de amor? Continuando, nós temos 3 tipos de pessoas que reagem a essa pregação do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós temos aqueles que nós vamos chamar aqui de não convertidos. E com convertido eu não quero dizer que a pessoa se torna um adepto de uma religião. Mas eu quero que fique bem claro que a palavra convertido aqui, ela está sendo usada para exemplificar o que acontece na vida de uma pessoa que se dispõe a se colocar debaixo do senhorio de Cristo. Existe uma mudança, uma conversão de rumo, de atitude, de vida. E esse primeiro desenho aqui vai representar essa pessoa que decide não fazer essa conversão. Então ela está lá, sentada no trono da sua vida, o eu está ali, eu sei o que é melhor para a minha vida, eu sou o Deus da minha vida, eu decido o que vai ser da minha vida, e eu também assumo todas as consequências dessas decisões que eu tomo. Essas bolinhas que vocês veem, representam as várias áreas da sua vida. Então, nós poderíamos dizer que uma representa a vida financeira, a outra representa o relacionamento conjugal, a outra representa os filhos, a outra representa os amigos, a outra representa, quem sabe, o seu desenvolvimento intelectual, os cursos, as especializações que a pessoa faz, a outra representa projetos, sonhos, a outra representa os relacionamentos. Ele está lá no centro. Ele governa sozinho todas essas áreas da sua vida. Mas tem um segundo tipo de pessoa, que eu estou chamando aqui de convertido. Essa pessoa, ele resolve renunciar o controle da sua vida, o governo da sua vida. Ele desce desse trono, ele nega-se a si mesmo,
ele toma a sua cruz diariamente e ele resolve seguir a Jesus. E nós vemos então que Cristo, ele está de fato no controle da vida dessa pessoa. E ao invés dele decidir como ele vai se relacionar e como ele vai administrar e como ele vai se comportar diante de cada uma dessas áreas, ele pergunta, e ele está submisso à vontade de Cristo. O que Cristo quer para a minha vida financeira? O que Cristo quer para a minha vida conjugal? O que Cristo quer para o meu relacionamento com os meus filhos? O que Cristo quer em relação a onde eu vou morar? Onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Quais são os meus amigos? Como eu vou me comportar diante disso e diante daquilo? Esse, de fato, é o convertido. Mas tem uma terceira pessoa aqui, que eu vou chamar de convencido. E por que isso? Porque ele acredita que ele é um convertido. Ele até entende quem Jesus é. Ele diz de boca cheia, Jesus é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Mas quando nós olhamos para a vida dessa pessoa, nós vemos que na verdade, quem está no controle da sua vida, continua sendo o eu. Continua sendo a pessoa, ela ainda está assentada no trono da sua vida. Mas Cristo faz parte da sua vida. É mais um aspecto da sua vida. Assim como ele tem o trabalho, assim como ele tem a família, ele também tem Cristo ali. Cristo faz parte da sua vida, mas ele não é o Senhor da vida daquela pessoa. E por isso, essa pessoa crê que é um convertido. Mas de fato, não é. Porque ele não negou-se a si mesmo, ele não tem perseverado em tomar a sua cruz diariamente e não tem seguido as ordens e as orientações de Cristo. Que tipo de pessoa? Que tipo de pessoa você quer ser? Talvez essa seja a pergunta mais importante. Não quem você é hoje, mas que tipo de pessoa você quer ser a partir de hoje, a partir de agora. Talvez você seja um convencido, ou talvez você seja uma pessoa que ainda não se converteu. Mas a boa notícia é que hoje, agora, você pode renunciar o seu eu. E você pode deixar Cristo ser de fato o dono da sua vida. Os efeitos da renúncia. Eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia. Em Filipenses capítulo 3. Versículos 4 a 9. E nós vamos ver um testemunho do próprio apóstolo Paulo. Apóstolo esse que ao encontrar Cristo, renunciou o seu eu e deixou que Cristo fosse de fato o Senhor da sua vida. Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 9. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Para nós entendermos o que o apóstolo Paulo está ensinando, nós precisamos entender o contexto. E o contexto dessa passagem é uma exortação que Paulo faz aos filipenses para que eles não confiem no fato de serem judeus, no fato deles observarem e conhecerem a lei. Porque o ser judeu, o conhecer a lei, o praticar a lei, não salva ninguém. E o apóstolo Paulo aqui, ele dá um testemunho pessoal. Vocês acham que podem confiar naquilo que vocês pensam que vocês são? Então vamos ver aqui. Se eu não tenho motivos de sobra para confiar nos meus méritos. E ele traz então um currículo irrepreensível. Um verdadeiro judeu, temente a Deus, praticante da lei. Mas esse mesmo Paulo diz que tudo isso é nada comparado com aquilo que ele achou em Cristo. Ele não confia mais na sua carne, mas ele confia na pessoa de Cristo. Ele não está mais preocupado com o seu desempenho pessoal, mas ele se gloria unicamente na obra de Cristo feita na cruz do Calvário. O que controla a sua vida? O que controla a minha vida? Talvez a sua vida seja controlada pela opinião dos outros. Você é um refém dos outros. O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E essa é uma péssima escravidão. Talvez você seja controlado pela sua própria opinião. Eu não ligo para nada e para ninguém. Eu sou o Deus da minha vida. Péssima escolha. Você é um péssimo Deus para a sua própria vida. O próprio apóstolo Paulo nos diz que ele entendeu que não é a sua própria justiça, mas é a justiça de Cristo. É quem conta na sua vida, na sua salvação. E por isso ele nos incentiva a não ficarmos controlados pela opinião dos outros e também não ficarmos reféns da nossa própria opinião. Porque, na verdade, a única opinião que vale a pena ser ouvida e temida é a opinião de Deus. Um exemplo de renúncia. Tudo isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Tem mais uma frase desse pastor congregacional que eu achei assim fantástica. Ele disse o seguinte: a cruz de Cristo grita duas coisas para mim todos os dias. Quando eu olho para Cristo, quando eu lembro da cruz, quando eu lembro da mensagem da cruz, eu sou lembrado de duas grandes verdades. A primeira verdade é: eu sou indigno. Eu não mereço ser salvo. Eu não posso ser salvo por mim mesmo. Mas se por um lado a cruz afirma que eu sou indigno, a cruz também testemunha uma outra grande verdade. Que apesar de eu ser indigno, eu sou amado por Deus. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem controla a sua vida? Qual é a opinião que você teme?
nós devemos temer a opinião de Deus. E Deus, Ele diz, você é indigno, mas você é amado. Você sozinho não pode, mas eu posso em você e através de você. Nós vamos encerrar, e eu quero concluir a mensagem de hoje, lendo com vocês essa frase. Porque Deus me ama e me aceita através de Cristo. Eu não preciso buscar freneticamente a autoafirmação. Não preciso lutar para manter o controle sobre tudo. E não preciso me esforçar incansavelmente para ser aceito e amado. O que você conclui nessa noite? Será que você tem sido um bom patrão da sua própria vida? Será que você tem sido um bom Deus da sua vida? Nós temos que ser humildes e temos que reconhecer que nós não somos nem um bom patrão, nem um bom Deus para a nossa vida. E hoje nós podemos decidir renunciar o nosso eu, para que Cristo governe sobre a nossa vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar, encerrando a mensagem dessa noite. Talvez seja oportuno um momento de oração silenciosa e pessoal. E talvez esse seja um bom momento para você falar com Deus em pensamento. E talvez hoje seja o momento de você reconhecer que de fato quem tem governado a sua vida é você mesmo e não Cristo. E talvez nessa noite você queira admitir a sua falência. E talvez você nessa noite queira pedir para que Cristo venha reinar sobre a sua vida. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, porque através de Cristo, nós entendemos o quanto o Senhor nos ama e nos aceita. E isso nos basta. Te agradecemos, ó Deus, por tamanho amor e cuidado pelas nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, a negar-nos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz diariamente e a seguir a Cristo todos os dias da nossa vida. Pois nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.